A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Tá deixando para os irmãos aqui o livro de Neemias no capítulo 1, né? Que é uma palavra, meus irmãos, que vai falar sobre a atitude de Neemias diante de Deus, amém? Meus irmãos, muitas das vezes nós temos que ter atitude, vamos estar lendo, amém? Vou estar vendo, eu acho que a gente vai até o versículo 4, eu não vou estar deixando o capítulo todo não, só vou deixar se eu me animar um pouquinho, meus irmãos, porque até que eu vou, não, vou deixar o capítulo todo sim, porque ele não é grande, ele é bem curto, amém, amém. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º. Meus irmãos, eu tô falando Quisleu aqui, né? Porque a minha Bíblia, as letrinhas pequenas, né? E é um nome difícil, mas se você souber, me corrige. No ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, estando Neemias em Suzã, na fortaleza, no mês de Quisleu, Neemias era filho de Racalias. E veio Hanani, um dos seus irmãos, e ele e alguns de Judá. Ele lhe perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Meus irmãos, aqui, né, ele está numa fortaleza. Neemias, meus irmãos, estava ocupando o cargo de copeiro do rei. Era um cargo importante, meus irmãos. Por exemplo, tudo que o rei ia comer ou beber, ele tinha que provar. Por exemplo, se o rei fosse beber um vinho, ele tinha que beber o vinho para saber se o vinho estava bom, estava apto para o rei tomar ou não. Podia ser que tivesse estragado, que não estivesse prestando mais, ou podia estar envenenado, meus irmãos, porque naquele tempo o meio mais eficiente deles matarem um rei era de uma maneira que envenenasse, entenderam? Pelo envenenamento. E por isso que os reis tinham copeiro, e Neemias estava nesse cargo. E veio um de seus irmãos e alguns de Judá, e ele perguntou-lhes pelos judeus que estavam no cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles disseram: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vocês transgrediram e eu vos espalharei entre os povos. E se vocês se converterem a mim, guardareis meus mandamentos, eu vos farei. Então, ainda que eu ajuntarei e eu trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com tua grande força, com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, e desejam temer o teu nome, fazer prosperar hoje o teu servo, dar-lhe graças perante este homem. Então, eu era o copeiro do rei. Meus irmãos, qual foi a grande atitude de Neemias? Primeiro de tudo, ele perguntou
como estavam os seus companheiros, seus irmãos, os que restaram do cativeiro, e como estava a situação de Jerusalém. E ele foi bem claro, falando para Neemias como é que estava a situação, que o portão de Jerusalém estava destruído e a cidade estava toda queimada, meus irmãos. Olha o que ele diz. Eles estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendindo e suas portas queimadas a fogo. Ou seja, os que estavam no cativeiro, eles estavam em grande miséria, meus irmãos. O muro de Jerusalém fendindo e as suas portas queimadas a fogo. A situação de Jerusalém não estava nada bem. Neemias aqui, meus irmãos, ele é convidado a orar, meus irmãos. Ele se coloca em oração diante de Deus para tomar uma atitude. E olha só, ele orou, mas nenhum capítulo mostra que Deus falou com Neemias. Então, meus irmãos, através do Espírito, Neemias alcança a graça diante do rei, e o rei dá cartas para ele poder pegar os recursos de cidade em cidade, pegando os recursos, para que ele, meus irmãos, colocasse a mão na massa e reconstruísse, meus irmãos, o muro, consertasse, meus irmãos, os portões de Jerusalém que estavam queimados a fogo, que ele fosse restaurar, meus irmãos. Tanto que ele é o autor da frase, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar, meus irmãos. Mas por que a obra foi um sucesso? Por que Neemias, meus irmãos, teve êxito? Porque ele, meus irmãos, tomou uma atitude, ele saiu do lugar. Ele não ficou parado. Ele era copeiro do rei, meus irmãos. Ele podia ficar onde ele estava vivendo muito bem. Mas não, ele não ficou parado, meus irmãos. Não tinha garantia nenhuma que ele ia ter vitória, que ele ia completar a obra. Deus não falou nada para ele, mas ainda assim ele sentiu no coração e fez. Ele foi lá e reconstruiu o que precisava ser reconstruído em Jerusalém, meus irmãos. Neemias, ele teve uma atitude, meus irmãos. Muitos de nós não temos atitude, muitos de nós não fazemos nada para mudar o curso da nossa vida. Nós não devemos fazer isso, meus irmãos. Neemias, meus irmãos, teve atitude. Ele, meus irmãos, para ver as coisas acontecerem, ainda que ninguém tivesse falado nada, ele pegou e foi. Ele pegou e foi fazer. Ele foi fazer uma grande obra, meus irmãos. Ele orou, em nenhum momento ele teve resposta do Senhor, mas ele se mexeu e a resposta veio, ainda que não fosse com a voz de Deus. A resposta veio, meus irmãos. Neemias é um dos únicos, meus irmãos, se não me engano, que não escutou a voz de Deus. Você não encontra nenhuma passagem aqui dizendo: eis-me aqui, Neemias, eu sou o Senhor teu Deus que falo contigo, Deus dos teus pais, isso e aquilo. Você não encontra. Você não encontra o Senhor falando com Neemias. Mas ainda assim, a resposta vem, meus irmãos, porque teve resultado. Teve, meus irmãos, um resultado positivo, meus irmãos, porque ele conseguiu concluir a obra e ele não se deixou levar por Sambalate e Tobias, meus irmãos. Não devemos fazer como Sambalate e Tobias, ficar no meio do caminho. Se Deus colocou, meus irmãos, algo no coração dele, esse desejo no coração dele, bastou ele tomar atitude e ele fez, meus irmãos, porque Deus já tinha abençoado Neemias do início ao fim. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.